Olá, boa noite. Estamos começando mais um Papo Carioca, programa feito para você que ama o Rio de Janeiro. Curta o Facebook da Prefeitura e compartilhe o nosso programa. Hoje é segunda-feira, 14 de agosto, são 20 horas, o Papo Carioca está no ar. E o nosso programa hoje vai esclarecer uma questão que chamou muita atenção na mídia, né, no noticiário aqui do Rio de Janeiro, que foi sobre o censo religioso feito pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Aqui comigo no estúdio para conversar e esclarecer todas as dúvidas da população, Antônio Augusto Garra. Ele é guarda municipal aqui no Rio. Comigo também Coronel Lacerda, ele é capelão da PM. E Gilson Bento, ele é assessor especial da Inspetoria Geral da GM do Rio. Muito boa noite a todos, obrigado pela participação de vocês aqui no Papo Carioca. E eu acho que é um programa muito importante, né, para a gente poder esclarecer, de fato, o que é esse censo, como é que ele foi pensado, né? Então, assim, você que está chegando agora, tem alguma dúvida? Manda para a gente aqui nos comentários desse vídeo, compartilhe, mande aqui suas questões. Tá no Twitter? Use a hashtag Papo Carioca. Tá no WhatsApp? Mande aí pra gente. Anote nosso número, 99253-8538. Agora, para começar, Inspetor Gilson, antes da gente esclarecer todo esse tema, né, eu queria que você explicasse pra gente qual é a sua função na Guarda Municipal. Boa noite, Mônica. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo. Eu trabalho diretamente com a nossa comandante, faço parte da assessoria especial dela para assuntos institucionais, para a presidência de comissão e apoio diretamente ela nas questões que forem necessárias envolvendo a instituição Guarda Municipal. Agora, Garra, explica para a gente, conta um pouquinho para a gente da sua carreira na Guarda. Eu tenho 25 anos de guarda. Boa noite. Tenho 25 anos de Guarda Municipal. Sou de religião de matriz africana. É importante ressaltar isso. Questão. E sempre voltado para a área de treinamento, capacitação na área de defesa pessoal. E hoje no Grupamento Tático Móvel fazendo esse mesmo trabalho. Então são 25 anos de guarda. Uhum. Coronel Lacerda, gostaria que você explicasse para a gente qual é a função de um capelão, só da Polícia Militar. Né? Boa noite a todos os cariocas que estão nos ouvindo. A função principal de um capelão é dar assistência espiritual a todo o corpo institucional. Não é uma igreja, porque cada um segue sua religião na sua própria igreja, mas é um apoio, conforto, consolo nas horas de crise para que o servidor ele possa desempenhar seu papel com equilíbrio e cometer menos erros. Beleza. Bom, antes da gente continuar com esse assunto sobre o censo da Guarda, o nosso repórter Lucas Pimenta esteve na Guarda Municipal e ele vai contar para a gente um pouquinho do que é esse censo. Roda aí. Cuidar da segurança dos cariocas é uma atividade que exige muito preparo. Os agentes precisam estar nas melhores condições e esta preparação não envolve somente atividades físicas, mas também questões emocionais. Por isso, é comum nas entidades civis e militares que seja prestada assistência religiosa para quem desejar. Aliás, este é um direito assegurado na Constituição brasileira. Pensando nisso, a Guarda Municipal realiza uma pesquisa entre os agentes com o objetivo de implantar o serviço de capelania na corporação, semelhante a programas existentes em forças de segurança e outras guardas. O projeto foi apresentado pela primeira vez em 2015 e tem como objetivo prestar assistência religiosa, espiritual e social aos servidores. Servir a população sempre será a missão da nossa Guarda Municipal. Bom, inspetor, eu estou aqui com esse documento, né, que é o censo, mas antes da gente entrar a fundo nele, eu queria que você explicasse para a gente qual é o objetivo desse levantamento feito pela Guarda. O objetivo desse levantamento nada mais é do que verificar dentro da instituição quais são as religiões que nós temos para poder dar o apoio, logo assim que o projeto estiver funcionando, né, dar o apoio necessário e certo para o nosso servidor. Então, a ideia é fazer o levantamento das religiões que existem, justamente para que nós possamos dar o apoio espiritual necessário dentro
daquela crença. Entendi. Bom, como eu falei antes, a gente está aqui com uma cópia, né, do censo religioso da Guarda Municipal. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês e aí o inspetor Gilson vai poder explicar passo a passo de todas as questões. Mas antes, assim, o nosso repórter foi à sede da Guarda, lá em São Cristóvão, para conversar com os guardas municipais, para entender mais ou menos o que eles estão pensando sobre isso. Mas antes disso, nós recebemos aqui uma nota à imprensa do Jones Moura. Ele é vereador e guarda municipal licenciado. Eu vou ler para vocês a nota que ele mandou para a gente. Sobre o censo religioso da Guarda Municipal e a criação de um serviço de capelania. O projeto do serviço de capelania na Guarda Municipal do Rio tem por objetivo destinar um espaço que traga conforto espiritual a todos os guardas municipais, independente de sua religião. Desde as conversas iniciais, das quais eu também participei, o propósito é garantir de forma democrática o uso da capela da GM Rio. Prova disso foi o censo religioso desenvolvido pelo comando da instituição, com o objetivo apenas de verificar quais são as religiões das quais os cerca de 7.500 guardas municipais da cidade são adeptos. Pelo exposto, somos favoráveis ao censo religioso e ao projeto de serviço de capelania da GM Rio, desde que seja ecumênico, ou seja, que abranja todas as religiões dos guardas municipais. Fato é, porém, que houve um equívoco no censo ao ser solicitada a identificação do guarda municipal, o que foi prontamente reconhecido e corrigido pela instituição. Não se pode, por uma única falha, condenar de antemão um projeto que visa o bem-estar dos servidores. É lamentável que um censo desenvolvido para embasar um projeto de capelania, serviço que já existe em diversas instituições públicas, como na própria Polícia Militar do Rio, seja usado para fins escusos por políticos, como o deputado Átila Nunes, pelo simples fato de o prefeito Marcelo Crivella e a comandante-geral da Guarda Municipal, Tatiana Mendes, serem evangélicos. É inevitável a conclusão de que se trata tão somente de usar o caso como palanque eleitoral, para fins midiáticos e políticos. O nobre parlamentar poderia, ao invés de pedir a saída da comandante Tatiana, pedir a renúncia ou o impeachment do governador Luiz Fernando Pezão, pela sua irresponsabilidade em relação à falta de pagamento dos servidores do Estado do Rio. Destaco, por fim, que o Estado é laico, mas a nossa Constituição Federal garante a liberdade religiosa e, portanto, qualquer fé pode ser processada, em quaisquer lugares, desde que de forma voluntária e democrática. Jones Moura, vereador e guarda municipal licenciado. Essa foi a nota que o Jones enviou para a gente aqui e para toda a imprensa do Rio de Janeiro. Agora, inspetor Gilson, eu gostaria de mostrar, se o senhor pudesse falar para a gente, vamos falar um pouquinho sobre o censo, né? Eu estou aqui com uma cópia e eu queria que o senhor mostrasse para a gente, explicasse um pouquinho em relação a essas perguntas, né? São 3 perguntas, né? Sim. A primeira é, você professa alguma religião, sim ou não? Como é que vocês chegaram a esse formulário? Bom, como o projeto, como foi dito, ele é um projeto que está passando por etapas, né? Ele foi apresentado em 2015, não foi à frente, e aí, em cima da assunção do novo comando da inspetora, outras pessoas procuraram com uma outra proposta, né, renovando a proposta anterior da capelania. E aí passou-se a fazer uma pesquisa, tanto que o nosso coronel Lacerda foi convidado a orientar quais seriam os passos, né? Pesquisamos também nas Forças Armadas quais seriam os passos para que nós montássemos uma capelania, um serviço de atendimento espiritual aos nossos servidores. E aí, dentro dessas etapas, para que nós possamos embasar e termos uma noção das religiões, para que nós possamos focar melhor, com maior qualidade, esse atendimento, parte de uma pesquisa, parte do censo. E aqui o que acontece? Acredito que
pode ter sido um estopim para tantos questionamentos, porque só tem 3 perguntas, né? Você professa alguma religião? Caso você professe alguma religião, qual seria? E aí as pessoas só têm 3 opções: católica, evangélica, espírita ou outras. Uhum. Você é praticante ou não da mesma? Considere-se praticante aquele que frequenta ao menos uma vez por semana a sua religião, sim ou não? Somente 3 questões. Vocês acham que com essas questões vocês conseguem chegar num denominador comum? Sim, sim. Objetiva. Né? Essas 3 perguntas são justamente as 3 perguntas que durante o estudo, durante o planejamento do projeto, durante as orientações que nós recebemos para poder implantar o projeto, vimos que atende à nossa necessidade na montagem dessa capelania. Agora, Garra, você professa uma religião de matriz africana, não é isso? Sim. Você preencheu esse formulário? Preenchi. Você se sentiu discriminado? Alguma coisa? Não. Até porque, como bem o inspetor colocou, nosso país não tem tradição de pesquisa. Então a gente vai aprendendo com as experiências. E nada mais do que isso aí. Foi colocado o questionário, a coisa foi se desenvolvendo e nós chegamos... Você é a favor da implementação da capela? Claro que sim. Até porque nosso trabalho é de natureza policial, um estresse altíssimo, uma problemática de desrespeito institucional muito grande, uma reafirmação do cenário. Necessitamos sim disso para servir cada vez mais a população carioca melhor. Bom, você que está chegando agora, o Papo Carioca de hoje é para falar sobre o censo religioso que está sendo feito pela Guarda Municipal aqui do Rio de Janeiro. Mande suas perguntas aqui para a gente nos comentários. Você que está no Twitter também pode usar a hashtag Papo Carioca e enviar sua pergunta. Está no WhatsApp? Mande também sua pergunta. Anote o nosso número, 99253-8538. Chegaram algumas perguntas aqui do Facebook. Juarez Santos, ele quer saber se podem haver cultos para os militares ou guardas. O inspetor ou o... Sim, quando se implanta o serviço de assistência religiosa, na realidade, o objetivo do censo é justamente ajudar melhor as pessoas que professam determinada religião. E não há nenhuma discriminação em a gente perguntar qual a religião de uma pessoa, se ela tem ou não. Isso não há discriminação. Eu, por exemplo, nasci numa família católica. Minha mãe, além de ser católica, ela frequentava o centro de Umbanda e também de mesa kardecista. Não tem nenhuma discriminação, pelo contrário. Os maiores amigos que eu tenho dentro da minha instituição, como capelão, são de outras religiões, quem mais eu assisto. Então, quando alguém pergunta a minha religião, pelo contrário, né, eu tenho certeza que o nosso irmão Augusto, eu chamo de irmão porque somos irmãos, né, independente da questão religiosa, cada um nós nos respeitamos, nos amamos, somos seres humanos. Né? E aí, quando a gente pergunta qual é a sua religião, há alguma discriminação nisso? Pelo contrário, eu me sinto orgulhoso quando alguém pergunta. Puxa, que bom que você também Coronel, dá importância a isso. Ele também está perguntando. Haverá representantes de matriz africana nesse serviço? É claro, sim. Justamente o censo é para fazer esse levantamento. Exatamente. De todas as religiões. Agora, quantas religiões existem? Se a gente for colocar todas no papel para o pessoal só marcar um xizinho, vai ter umas 10 folhas. Então, as maiores vertentes dentro do nosso Brasil, em particular Estado e também cidade do Rio de Janeiro, são católicos, evangélicos e espíritas. E por isso que nós colocamos outras para o pessoal especificar. No caso evangélico, também não tem muitas? Pode especificar evangélico da Assembleia de Deus, evangélico batista. No caso católico, tem católico carismático, católico romano, católico brasileiro. No caso das matrizes africanas, a mesma coisa. A Ana Paula, ela quer saber, inclusive, sobre isso. Se o espaço é ecumênico, qual é a necessidade do censo? Para poder assistir melhor, porque a pessoa geralmente se sente mais à vontade quando tem alguém orientando que que professe a mesma religião. Agora, na prática, nós somos institucionais. Por exemplo, eu, na minha prática de mais de 20 anos de capelania, quem mais eu assisto não são os evangélicos. São aqueles que não têm nenhuma religião, às vezes até católicos e espíritas, porque é assistência. Professar religião é na igreja fora da instituição. Ali é uma assistência, um apoio que tem caráter emocional, social, para que o ser humano, do ponto de vista antropológico, é biopsicossocial e espiritual. Nessas áreas, eles precisam estar equilibrados para cometer menos erros e assistir melhor a população. E atender melhor também essa questão plural, sim, que o nosso efetivo contempla. Né? É verdade. Dada uma instituição de 7.500 homens
é uma instituição grande. Eu usei até um exemplo anteriormente com relação à administração da casa, que é o primeiro exemplo de administração que a gente tem. Você combina uma coisa com a sua esposa, né, e dá uma ordem. E aí aquilo termina com um desdobramento completamente diferente. Imagine numa instituição de 7.500 homens. Agora, inspetor E Gilson, mulheres. a identificação nesse formulário, ela é obrigatória? Ou os agentes podem responder anonimamente? É voluntário, não é obrigatório. O que houve nesse sentido, obrigatório foi a orientação para que o comandante da unidade fizesse a pesquisa, fizesse o censo. Mas respondê-lo é voluntário. Esse talvez tenha sido um pequeno equívoco que possa ter gerado aí um percurso, um sobressalto nisso aí. Se eu me engano, até no bojo dele está escrito caráter voluntário. Voluntário, sim. A publicação que saiu orientando e mais o formulário, ele saiu lá, voluntário. Então, não tem obrigatoriedade. Responde quem quiser. Agora aqui, Enoque Rafael diz que a capelania está garantida na Constituição Federal. É isso mesmo? Sim. É previsto, me corrija aqui o Coronel Lacerda, é previsto por lei a assistência espiritual a qualquer um militar ou civil. O artigo 5º, inciso 7º, justamente diz que é prevista assistência espiritual nas entidades de internação coletiva, quais sejam. É previsto também na Convenção de Genebra, por causa das guerras. Por isso que nas Forças Armadas, PMs e bombeiros precisam ter, e a lei é federal, que só tem essa lei militar, não existe nenhuma outra. Inclusive, eu concito até meus nobres deputados, né, que são legisladores, para trabalhar nesse sentido, tanto os federais como os estaduais, né, para trabalhar nesse sentido para que todos tenham a mesma oportunidade. Agora, Coronel, o senhor que já está, né, nessa área e faz esse trabalho na Polícia Militar, chegou uma pergunta aqui do Facebook, Cristiane Maia, ela pergunta, e se o guarda for ateu? Como é que isso funciona, pelo menos lá na Polícia Militar? Não tem nenhuma dificuldade, porque quem for ateu não vai procurar a assistência espiritual. E mesmo se procurar, ele tem todo o direito. O que faz um ateu? Não professa uma religião. Exatamente. É um direito dele. E assim como aqueles que professam sua religião também têm que ter o direito de ser assistido. Simples. Bom, gente, nós fomos até a Guarda Municipal conversar um pouquinho com as pessoas, com os guardas, para saber qual é a opinião, me embolei. Para saber qual a opinião deles, o que eles estão pensando sobre esse censo. Você que está chegando agora, nosso Papo Carioca de hoje é sobre o censo religioso da Guarda Municipal aqui do Rio de Janeiro. Mande suas perguntas para a gente aqui nos comentários. Roda aí a matéria. Eu, juntamente com o Marcelo e o Inspetor Cristo, nós somos os criadores desse projeto, né? O projeto de capelania na Guarda Municipal. Nós tivemos a iniciativa, no ano de 2012, de, na verdade, escrever um projeto que pudesse contemplar uma capelania para a Guarda Municipal. Nesse projeto, especificamente, não existe a nossa participação, que existe a nossa colaboração em função dos problemas da discussão que foi levantada, onde nós verificamos a falta de conhecimento, a falta de entendimento da proposta do atendimento psicossocial com ênfase, né, espiritual, que é chamado de capelania. O serviço de capelania, ele independe da religião da pessoa. É um profissional que vai estar ali tratando da espiritualidade daquela pessoa. A capelania, independente daquilo que se pensa, não é a prática de religião. Porque as pessoas têm a sua religião, a sua fé, praticam a sua fé nas suas comunidades, nas suas igrejas, visitam os seus templos. É diferente do profissional que está trabalhando dentro da sua corporação. Sempre houve essa preocupação de estar implantando serviço de capelania. Não é desde hoje que isso tem esse pensamento. Mas o tempo foi passando e a gente foi se adaptando ao que a família coloca, porque nós só podemos ir até onde a família permite. Essa questão de apoio aos familiares quando se perde um ente querido, ou dentro de um hospital, quando você tem o seu pai ou sua mãe, né, ou a esposa, precisa de um apoio também, a gente já consegue fazer isso, só que
precisamos de um maior efetivo e pessoas que estejam mais habilitados. Por conta de quê? Quando a gente vai dar o apoio lá no cemitério para o familiar, a gente depende do cemitério que chegue com alguém para oferecer ou uma oração, ou uma reza, o que for, porque nós não temos capelães. A gente não tem uma definição específica. O nosso trabalho é um apoio de assistência social. E essa questão de família é imprescindível. A capelania iria ajudar fundamentalmente os nossos servidores, porque eles já estariam designados para esse tipo de serviço, e nos apoiariam na questão de pegar maiores demandas. Agora, Coronel Lacerda, esse serviço ele já existe há quanto tempo na Polícia Militar? Na Polícia existe a função de capelão desde que ela foi criada, mas o quadro de capelães existe desde 94. Hoje o nosso quadro comporta 20 capelães, não temos 20, nós temos 7 padres e 4 pastores, e principalmente no momento de dor, de sofrimento, de crise, é que a gente está ali pronto para poder levantar o policial e ele poder, juntamente com seus familiares, ter um trabalho tranquilo para atender melhor a população. E, inclusive, eu queria parabenizar a comandante Tatiane pela sua iniciativa, porque muitos passaram pela guarda, mas não tiveram essa coragem, e ela, que sendo a primeira mulher e a primeira que veio de carreira da guarda, teve essa coragem porque ela entende que todo profissional sente, porque ela passou desde o início até mais... Quantos anos ela tem na guarda? Deve ter uns 30 anos de guarda. Então ela começou desde o início, sabe da dificuldade e da necessidade. Parabéns ao comandante Tatiana. É isso, inclusive, que eu queria perguntar, inspetor. Há quanto tempo, como é que começou essa iniciativa? Parece que foi em 2015, não é isso? Aquilo que eu falei, em 2015 foi um outro projeto que foi apresentado ali pelo Bernardo e pelo Aloysio, né? Mas isso já é um anseio da instituição desde 2007, aproximadamente. E aí, como bem falou o nosso coronel aqui, foram se passando os comandos e isso foi se deixando de lado, não se foi dando a atenção devida. Então, houve a mudança de comando, a inspetora Tatiana, sensível a isso, sensível a esse anseio da instituição, resolveu colocar o projeto para frente. Entendi. Agora, uma outra questão que foi muito abordada nas notícias que saíram foi em relação à preocupação de que o formulário poderia violar a individualidade de cada guarda, né, de cada agente. Qual o posicionamento da guarda sobre isso? A guarda nunca teve intenção nenhuma de violar a individualidade de nenhum do seu servidor. Esses pensamentos são pensamentos que não condizem com o perfil da instituição. Com a intenção também. Exatamente, muito menos que a intenção. Como nós dissemos anteriormente, é voluntário. Você vai ser invadido no seu individual se você é voluntário? Complicado, né? Não há necessidade. Nenhuma disso. Essa não é a intenção da instituição e nem foi. Como lá de texto perguntas. Nas Forças Armadas, PMs e bombeiros, constantemente nós fazemos censo. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Desde que nós entramos... Para existir esse serviço, a pesquisa deve ter sido feita, né? Cada concurso, antes de cada concurso, todo mundo que entra já responde lá qual a sua religião. Só que a religião pode ser mudada, que é um direito constitucional de todos. Né? Eu mesmo. Eu tive lá, sexta-feira eu estava lá no Cefap, teve crisma, Dom Orani estava lá, estavam os padres lá, e a gente estava junto. E eu sou capelão evangélico, mas eu sou institucional, represento a instituição. Então o trabalho do capelão é facilitar o direito constitucional de que o servidor tem também de ser assistido por alguém que professe a mesma religião, ou mesmo o direito de não ter, no caso do ateu. Certo. No caso do ateu não precisa ter porque ele não tem, né? Se tivesse, deveria ter um capelão ateu. Pode ter. Só os legisladores aí nos ajudarem, os nobres deputados que estão preocupados com isso, tem alguns muito preocupados, né, com essa questão, que eu acho que eles devem fazer um projeto de lei, né, respeitando os servidores, o direito a, inclusive, ter um capelão ateu. Né? Só que tem alguns pré-requisitos. Só existe uma lei. Uma lei. A Lei 6.923, que é a Lei do Serviço de Assistência Religiosa das Forças Armadas, que é ela que serve PMs e bombeiros também. Não existe mais nenhuma lei nesse sentido no nosso Brasil. Existe também o Ordinariato Militar Católico, que é tradicionalmente em todo o mundo existe a capelania católica. Em Brasília tem o Ordinário Primaz Militar Católico, que é
um arcebispo que é nomeado pelo Papa só para trabalhar as questões de capelania da Igreja Católica nas Forças Armadas e Forças Auxiliares. E a guarda também tem todo o direito. Se você professa uma religião, você tem o direito também de ser assistido. O senhor chegou a dar uma palestra na Guarda Municipal em 2015, não? Sim, sim. Como é que foi? Olha, eu não me lembro como foi a palestra. Eu sei que eu falei, a gente quando conversa, a gente conversa de maneira ecumênica. A prática da capelania, ela é ecumênica e interreligiosa. A gente trabalha com todos, respeitando um ao outro. Agora, a função do capelão é facilitar isso. Essa é a grande questão. Assim como não existe o serviço médico. Serviço médico existe... Todo médico tem a mesma especialidade? Não. Não. Cada um tem sua especialidade para poder atender melhor a necessidade de quem precisa. A mesma coisa na questão da capelania. Agora, a Shirley Pierre, ela está mandando uma pergunta aqui pelo Facebook. Como é escolhido o capelão? É um cargo? Sim. Olha só. No caso das Forças Armadas e Forças Auxiliares, é previsto constitucionalmente, existe, porque a Convenção de Genebra, a época das guerras, precisa, é um cargo que é concursado. Agora, existem muitas instituições que têm as pessoas voluntárias que trabalham. Por exemplo, a Convenção Batista Carioca tem no INTO, tem um grupo eclético que trabalha ali, matrizes africanas, trabalha a questão católica e evangélica, todo mundo junto. Então, pode ser feita uma coordenadoria, por exemplo, de capelania, em que tenha representantes de cada uma das maiores vertentes dentro da instituição, para poder ajudar, nada impede. Tem muitos que trabalham voluntariamente para poder ajudar, estendendo a mão. E esse é o cerne da religião. O cerne da religião é o amor ao próximo, é estender a mão, é ajudar quem precisa. E esse serviço, ele não é só prestado em instituições como as Forças Armadas, né? Não, hospitais, escolas, exatamente, presídios, inclusive... na lei de penal, como é que é o nome? Esqueci o nome. Na lei de execuções penais é previsto, inclusive, espaço para a prestação de assistência religiosa aos presos. Por quê? Está intrínseco ao ser humano. O ser humano é essencialmente religioso, salvo aqueles que são ateus. Nossa equipe foi até o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, que é o INTO aqui no Rio, para saber como é que funciona esse serviço de capelania lá. Roda aí a matéria. O INTO estabeleceu uma forma de trabalho para assistência espiritual e religiosa, e é bom que a gente diferencie esses dois tipos de abordagem, exatamente porque o Sistema Único de Saúde preconiza a atenção focada no paciente, segundo a sua própria religião, sua crença, seus valores. O objetivo nosso é visitar e acompanhar e ouvir em cada leito que estiver designado qual é a história da pessoa. Mas nós identificamos quantos dias elas estão internadas, qual é a religião, qual é a situação traumática dela, verificamos o nome do paciente, se ela está com acompanhante, e a partir daí nós começamos a nos apresentar como voluntários do CRER, que é esse projeto memorável que o INTO desenvolveu, e passamos a deixar que ela fale a história dela. Nós temos observado que, ao identificarmos a religião, que é um norte importante para nós recebemos um relatório quando a pessoa, todos os internados do hospital, já identificando a sua religião, para que a gente possa promover um trabalho adequado e focado na necessidade dele, sob o ponto de vista global, inclusive o espiritual, e assim poder atendê-lo dessa melhor forma, não é? E para mim, a melhor empenho é ver como se pode trabalhar todas as religiões juntas. Sem proselitismo, sempre na confiança, sempre colocando que o que importa mais para nós, nesse trabalho de humanização, é o humano. Bom, então deu para ver que esse serviço de capelania não fica só restrito aos policiais, aos guardas municipais, né? Tem em outros espaços também que são importantes. Gente, o nosso Papo Carioca está chegando ao fim. Eu agradeço a vocês pela participação. A gente tentou esclarecer um pouquinho, né? Queria que vocês deixassem as considerações finais. Inspetor? Bom, prazer, uma pena que está terminando, mas resumindo,
Nosso objetivo é oferecer ao nosso servidor solidariedade, né, conforto humano e espiritual dentro da instituição. Esse é o objetivo macro, independente das crenças, religiões e o que professa cada servidor. Coronel? Eu queria contar uma parábola. Certa vez, Jesus Cristo foi interrogado por um judeu, né? Um homem foi espancado, ficou meio morto pelo caminho, e aí veio um sacerdote, passou de largo, nem quis saber se ele estava vivo ou não. Depois veio um levita, que também era conhecedor da lei, passou ao largo, e veio um samaritano que era discriminado, povo misturado. Esse samaritano desceu do seu cavalo, cuidou da pessoa, deixou numa estalagem, né, falou, olha, toma aqui um dinheiro, na volta eu pago. E Jesus fez uma pergunta, quem usou de misericórdia foi o próximo daquele homem? E quem interrogou Jesus não ousou responder, porque ia dizer que era samaritano. Ele falou, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus falou, vai tu e faz o mesmo. Nós estamos aqui usando de misericórdia com aqueles nossos irmãos que precisam, independente da sua condição. Antônio? Pena que está chegando ao fim, né? E garantir essa questão plural dentro desse censo e desse crescimento institucional, estendendo também para as instituições co-irmãs, né? Essa questão de ter representante de matriz africana e estar discutindo sim sobre isso, como eu disse anteriormente, não há reforma sem crise. Então nós precisamos sim dessa ebulição para que nós venhamos a avançar, entendeu? Uma boa noite aí, obrigado. Bom, obrigada a vocês pela participação. Acredito que tenhamos esclarecido, né, e poder colocar um ponto final nesse assunto e que a capelania seja muito bem posta lá, né, na Guarda Municipal, que todo mundo possa ter um consolo. Eu queria fazer um gesto aqui, ó. Todos nós somos irmãos. Nós devemos dar as mãos, ó. Tanto, olha só, todos nós somos irmãos, estamos juntos, não estamos separados. É isso. O Papo Carioca vai chegando ao fim. Agradeço sua participação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Na quinta-feira estaremos de volta com mais assuntos sobre a nossa cidade. Eu espero vocês às 20 horas. Tchau!